you have come in the house of the Lord, Quando você veio à casa do Senhor, your focus o seu foco is just the Jesus Christ. é apenas Jesus Cristo. Forget everything but the problems Esqueça tudo, esqueça os problemas, you have in your life, os problemas que você tem na sua you are vida, going through. os que você está passando. Forget. Esqueça. Here Aqui you have come você veio to just worship. apenas para adorar. Hallelujah. I'm so thankful to Lord Jesus Christ, Eu sou muito grato ao Senhor Jesus who has chosen me que me escolheu for His work, para a obra dele, so I can serve, para que eu possa servir not to be served. e não ser servido. So our service Então, o nosso serviço is to serve the body of Christ. é servir ao corpo de Cristo. So we are the servant of God Nós somos servos do Senhor to serve others people. para servirmos a outras pessoas. Whatever we have, O que quer que a gente tenha, that's to serve. We can serve. nós podemos servir ao Senhor com isso. Hallelujah. So your first purpose, when you will come into the house of the Lord, A primeira coisa, quando você vem à casa do Senhor, come with the purpose, come with the preparations. venha com um propósito, venha com uma preparação. Come to life in the Spirit. Venha para viver no Espírito. And tonight, E nesta noite, I believe eu acredito, this is not just a mission service, isso não é apenas um culto de missões, but also God loves you mas também é para te dizer que Deus te ama. because you are the mission. Porque você é um missionário. You are the purpose of God. Você é um propósito de Deus. God has chosen you, Deus te escolheu. and God has a great purpose in your E Deus life. tem um grande plano na sua vida. Your life is not just accidental. A sua vida não é apenas um acidente. You are born on this earth Você foi nascido e foi concebido and die. And die. e um dia você vai morrer. Purpose. Mas nisso tem um propósito, Mission. uma missão. Hallelujah. Please be seated. Por favor, se sentem. Hallelujah. Glória a Deus, aleluia. Hallelujah. So one thing, Então, uma coisa remember, que você precisa se lembrar: God has a purpose in your life. Deus tem um propósito na sua God vida. has a mission in your life Deus tem uma missão na sua vida, over this earth. nessa terra. Hallelujah. I'm so thankful to Pastor Anderson, Eu agradeço ao pastor Anderson, all the pastors, todos os pastores, all the todos leaders, os líderes and all the church. e toda a igreja. I'm so thankful to you. Eu sou muito grata a vocês. You have received me Vocês me receberam with a great attitude, with a great preference. com um coração muito grato, com uma atitude muito grata. I'm so thankful to E eu you. agradeço muito aos irmãos por isso. And God bless you. E que Deus abençoe vocês. Hallelujah. Hallelujah. I have a family here. Eu tenho a minha família aqui. The first time I have come A primeira vez que eu vim, with the family in this church because I already came to the AD Headquarters Church é a primeira vez que eu venho com a minha família para esta where igreja. I met the man of God, Pastor Anderson, Porque eu conheci o pastor Anderson e a and, Priscila no and recreio. Pastor Priscilla. Só que no recreio ele foi sem a família. So they are the blessings for the nation. Eles são bênçãos para a nação. They are the blessing for the body of Christ. Eles são bênçãos para o corpo de Cristo. Hallelujah. So today I just want to present also my family. Come here. Eu quero apresentar a minha família. Venha, por favor. Here is Hosanna.
Okay, my wife, her name is Hina. I have a daughter. Her name is Hosanna, and my son Enoch. A esposa dele se chama Ina, a filha dele está na salinha das crianças e se chama Osana, e esse é o bebê Enoque. So God has a purpose in our life to serve on this earth. E Deus tem um propósito na vida deles de servir nesta terra, nesta nação. Hallelujah. So we are serving here Nós estamos servindo aqui with my family. com a minha família. Hallelujah. I just want to sing one of the Urdu songs. Eu quero cantar uma das canções curdas. In our language, it's Psalm 145. Psalm 145, we will sing. Salmo 145, ele quer cantar. We will sing in our own language. E ele irá cantar na língua deles, no culto. Hallelujah. Praise the Lord. Glória a Deus, aleluia. Hallelujah. I think you can read. You can just check. We will sing first 2 verses. Hallelujah. है मेरे शाहुदा बंदा बड़ाई तेरी करांगा मैं सदा तीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम मैं सदा तीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम मैं तेनू ही खुदा बंदा हर रोज मुबारक आखांगा मैं तेनू ही खुदा बंदा हर रोज मुबारक आखांगा मैं तेनू ही सदा बंदा मुबारक देना जावांगा मैं तेनू ही खुदा बंदा हर रोज मुबारक आखांगा खुदा बजुर्ग ते फाइक है बेहद तारीफ दे लाइक है खुदा बजुर्ग ते फाइक है बेहद तारीफ दे लाइक है बजुर्गियों दी जाहिर है ओ अकलो समझो बाहिर है बजुर्गियों दी जाहिर है ओ अकलो समझो बाहिर है Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Adora o Senhor, adora o Senhor. Hallelujah. So I just want to let you know tonight Eu apenas quero que os irmãos saibam esta noite about Pakistan sobre o Paquistão. as we are celebrating Nós estamos celebrando the mission service. culto de missões. So it is so important to know about Então é muito importante que vocês saibam the country o país where the persecution is going on. em que a perseguição está acontecendo muito. And today we are here E hoje nós estamos aqui to remember these countries para lembrar estes países where the people have been dying for their faith. em que as pessoas estão morrendo por conta da fé delas. Where the people, they are suffer. As pessoas estão sofrendo. Where the people that don't have the freedom to speak about Jesus. Pessoas que não têm liberdade para falar sobre Jesus.
There is also one country, is Pakistan. E um desses países é o Paquistão. And Pakistan, it's not easy to speak about Jesus Christ. E no Paquistão não é fácil falar sobre Jesus Cristo. Because 95% of the Muslims, it's a Muslim country. Porque 95% da população é muçulmana, é um país muçulmano. And the 3% are the Christians. E 3% são cristãos. Just imagine Apenas imagine how people, the 3%, just living in 95% who are full of religion. Imagine apenas 3% de cristãos vivendo em meio de 95% de pessoas que são muçulmanas e são completamente religiosas. It's not easy because if you will speak Não é fácil porque se você for falar about the Word of God, sobre a palavra de Deus, if you will speak, se você falar, if you will argue with the Muslim people, se você for argumentar com os muçulmanos, it's not easy. It's a dangerous. não é fácil, é perigoso. Because they don't want to see, they don't want to listen the truth. Porque eles não querem ver e não querem escutar a verdade. And I have been experienced with this. E eu tive experiências com isso. When I was small, when I was a child, Quando eu era pequeno, eu era uma criança, I was studying in a school eu estudava em uma escola. where I was just only the Christian and all the students, they Eu era- were the Muslims. Eu era o único cristão e os outros estudantes eram muçulmanos. And every day I was listening. E todo dia eu escutava: Harun, Harun, you are a good boy, you are a great guy. você é um menino legal, uma pessoa muito bacana. You have to accept Islam. Você tem que aceitar o Islã. Because Islam is a true religion. Porque o Islã é a verdadeira religião. But that time I didn't answer. Mas naquele tempo eu não respondia. I was not so mature that time. Eu não era tão maduro naquela época. But as I was grown Mas conforme eu cresci in the love of God, no amor de Deus, I speak to them. eu dizia para eles. And same thing when I finished my studying. Quando eu terminei os meus estudos, I started job in a school. eu comecei a trabalhar em uma As a escola teacher. como professor. And the same thing, the teacher, my colleagues, E a mesma coisa, os professores, os meus colegas, they were asking me the same thing. eles me perguntavam, falavam a mesma coisa. They just gave me the invitation to accept Islam. E insistiam para que eu aceitasse o Islã. Just imagine Apenas imagine how they are passionate about their religion. como eles são apaixonados pela religião deles. And they have this notion, they have this purpose. Eles têm essa noção e esse propósito. Even the Muslims people, when they will go to other country, Mesmo quando os muçulmanos vão para outros países, they have a one purpose. eles têm um propósito. They will marriage with the other religion. Eles vão alcançar as pessoas para a religião deles. And they call, they convert Eles chamam as pessoas in a Islam. para o Islã. And when the children they were born, they are the Muslims. E quando as crianças nascem, elas são muçulmanas. So what is your purpose? Então, qual é o seu propósito? What is your passion? Qual é a sua paixão? Just ask yourself. Pergunte a si mesmo. The people, we do not have the freedom in Pakistan. As pessoas que não têm liberdade lá no Paquistão, We could not speak. We could not openly preach in the street. nós não podíamos falar de Jesus sequer evangelizar abertamente nas ruas. But you people, Mas vocês, you have the freedom. vocês têm a liberdade. God has given you the great country Deus deu a vocês um país where you incrível. can speak about Jesus E você pode falar sobre Jesus where Cristo. you can preach, E você pode pregar. where you can speak about the love of Jesus Você pode Christ. falar do amor de Jesus Cristo. So this is the freedom. Isso é a liberdade. This is the blessing you have. Essa é a bênção que vocês têm. And ask about yourself. E
people Quantas pessoas you have bring você, into the church? você tem trazido para a igreja? You have become the source to give the love of Jesus Christ to us. Você tem sido a fonte que essas pessoas vão ter para conhecer o amor de Jesus Cristo. How many people you tell? Quantas pessoas? Many people, they are in a problem, they are in a suffering, Muitas pessoas estão com problemas e situações de sofrimento. they are just in a captivity, in a prison. Eles estão cativos, estão em prisões. But how you think about it? Mas o que você faz sobre isso? They need Jesus. Eles precisam de Jesus. They need Jesus. Eles precisam de And this Jesus. is your responsibility E essa é a to sua responsabilidade. tell about the Jesus Christ. Falar sobre Jesus Cristo. This is the mission. Essa é a missão. Mission is not just we can put the flags and every month we can just celebrate the mission service. Missão não é apenas colocar as bandeiras na parede e uma vez por mês ter um culto de missões. Mission is in you. Missão é você. Once you will search a mission in yourself, Uma vez que você querer essa missão para si mesmo e procurar isso, then life is totally changed. a sua vida é totalmente mudada. When you will enter Quando você entra to the church, para dentro da igreja, totally you just live in the Spirit of the Lord. você vive totalmente no Espírito do Senhor. You are totally passionate about the purpose of the Lord. Você fica completamente apaixonado pelo propósito do Senhor. And you carry this mission. E você carrega essa missão. Hallelujah. But remember, Mas se lembre, you have the freedom. você tem a liberdade. You have the freedom to preach anywhere, Você tem liberdade para pregar em qualquer lugar. to tell about the purpose of the Lord, De falar do propósito do Senhor. to tell about the love of Jesus. De falar sobre o amor de Jesus Cristo. This is your responsibility. Essa é a sua responsabilidade. Your purpose is not just come here to the church, spending 2 hours, go out and forget your purpose. O seu propósito não é apenas vir à igreja, ter 2 horas de culto, ir embora e está tudo bem. Your real purpose, your real mission when you are just outside of the church. A sua verdadeira missão, o seu verdadeiro propósito é quando você está fora da igreja. But first of all, how you will come to know about the purpose of God? Mas primeiro, como você vai saber qual é o propósito de Deus? Hallelujah. Let's read the word. Vamos ler a palavra do Senhor. Tonight, Nessa noite, I believe eu acredito, you will not go the same. você não vai voltar da mesma forma. I believe. Because I am here Porque eu estou aqui just for you. apenas por sua causa. And God has brought me here for you. E Deus me trouxe aqui por causa de vocês. Aleluia. Revive you. Para reviver você. To take you to the other level. Para levar você ao próximo nível. And how? E como? Let's read the word. Vamos ler a palavra de Deus. That's my mission. I'm hungry for this. Essa é a minha missão. Eu estou com fome, sedento por isso. Luke chapter 4, Lucas, capítulo 4, verse 1 to 14.
verso 1 ao 14. Before I came here, I was asking God, what the word you wanna just give me to share with your people. Antes de vir aqui, eu estava perguntando ao Senhor, qual a palavra que o Senhor quer que eu compartilhe com o teu povo? Hallelujah. Hallelujah. So this is the word. Lucas 4, do 1 ao 14. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no lance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. E Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Hallelujah. 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 So first of all, Então, primeiramente, one thing, uma coisa, you have a purpose, você tem um propósito. and how you will come to know about the purpose of God. E como você vai descobrir o propósito de Deus? Purpose of God, God will not reveal in a normal time. As coisas de Deus, Ele não revela no tempo normal. Many times we are going through the tribulation, suffering, Muitas vezes nós passamos pelas tribulações e sofrimentos, the spiritual battles. batalhas espirituais. This is not just to kill you. This is not to just depress you. Isso não é apenas para te fazer mal ou te deixar deprimido. Because there is a purpose. Every tribulation, every pain, every suffering. Mas é porque tem um propósito. Toda tribulação, toda dor, todo sofrimento tem um propósito. This thing we need to understand. Nós precisamos entender esta coisa. Because many people, they betray when they are going through suffering. Porque muitas pessoas reclamam quando elas passam por sofrimentos. They are just leave the God Elas apenas deixam a Deus. and just choose other thing E escolhem outras coisas that is against the word of God. que são contrárias à palavra de Deus. If Jesus Se Jesus has been tested, foi tentado for 40 days and 40 nights, por 40 dias e 40 noites, but he knew the purpose of God. mas ele sabia o propósito de Deus. He knew what the purpose his Father has given to him. Ele sabia qual o propósito que Deus tinha dado a ele. And here, if we will go through the test, E aqui, se nós passamos pelos testes, we are sometimes às vezes nós speaking against God. falamos contrários a Deus. Hallelujah. Glória a Deus, aleluia. I remember my time Eu lembro do meu tempo, when I accepted Christ, quando eu aceitei a Jesus, when I was in a pain, que eu estava em sofrimento. when I was going through the suffering, Eu estava passando por when sofrimento. I was totally broken.
estava completamente quebrado. And I was fighting with the Lord. Why this suffering for me? E eu estava lutando contra Deus. Por que esse sofrimento? Por que isso está acontecendo comigo? And as I was grown in a prayer, E conforme eu crescia em oração, as I started to read the Word of God, quando eu continuava a ler a palavra do Senhor, the more battles mais batalhas comes. mais batalhas The acabavam vindo. more sickness and disease coming in my life. Vinham mais doenças e problemas para a minha vida. But I understand Mas eu entendi. I need to be delivered. I need to be delivered. Eu precisava dessa libertação do Senhor. And your deliverance and healing in your prayer. E a libertação do Senhor e a cura do Senhor vem através da oração. Sometimes miracles will not come easily. Às vezes os milagres não vão vir de uma forma fácil. You have to pay the price. Você precisa pagar o preço. You have to go on your knees. Você precisa dobrar os joelhos. Jesus was tempted for 40 days and 40 nights. Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites. And this is not the first time. E não foi a primeira vez. Till the end, Até o fim, he was tested. ele foi testado. He was suffered. Ele sofreu. It's written in the Word of God. Está escrito na palavra de Deus. If you will read, Se você ler, I think 13 verse, no versículo 30. Glória a Hallelujah. Deus, aleluia. Yes, 13. Luke chapter 4, 13 verse. Lucas capítulo 4, no verso 30. No, 13, no, 13. 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. What is written here? O que está escrito aqui? When he was tempted him, Quando Jesus foi tentado, he left him o inimigo deixou with a ele temporary time. por um período apenas. But there are many different Mas tem, translation. He left him for the season. mas tem outras traduções que dizem que o inimigo deixou ele apenas por uma estação. So, one thing, Uma coisa. your suffering has, your test has the expiry date. O seu teste, a sua prova, ela tem um prazo de validade. Um prazo para It's acabar. not it will go on. Não é que vai acontecer Because there are eternamente, seasons. porque tem estações. But if the battle, if the suffering comes, if something happening Mas se a batalha, o problema vem na sua vida bad in your life as you are thinking, e vem de uma forma tão ruim como você acha, it means, remember, God won't lift you up. apenas se lembre que Deus quer te levar a um próximo nível, quer te God- levantar. God wanna bless you. Deus quer te abençoar. God wanna take you to the other level. Deus quer te levar a outro nível. God wanna just transform you. Deus quer te transformar. God wanna just anoint you. Deus quer derramar a unção dele sobre você. But how? Mas como? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. How? Como? When you faithful with God. Quando você é fiel a When Deus. you are faithful with the word of God. Quando você é fiel à palavra do When Senhor. you are sick. When you are sick Quando você está doente and you just remember that it is a promise here for me. e você apenas se lembra que tem uma promessa do Senhor na Bíblia. Because it's written in the word of God. Porque está escrito na palavra de Deus. We are healed. Nós
somos curados by His stripes. pelas suas pisaduras. If you are broken, Se você está quebrado, one thing, uma it's coisa a promise é here. uma promessa. He has taken our brokenness Ele pegou sobre si as and nossas dores. took to the cross. E ele levou para a cruz. If you are, Se você está, hallelujah, if you think you are just poor, se você acha que você está pobre, but your poorness just on the cross, He nailed it. mas você apenas olhe para a cruz porque ele te salvou. Hallelujah. So whatever the problems Seja qual for o problema you have, que você tenha, there is a promise. tem uma promessa. There is a promise. Existe uma promessa. Glória a Deus, aleluia. Hallelujah. When Jesus was baptized on the Jordan, Quando Jesus foi batizado no Jordão, this is the first stage. foi o primeiro passo. Baptism with the Spirit. Ele foi batizado com o Espírito. It's the first stage. É a primeira base, o primeiro passo. But the more powerful thing here, it's written, Mas o mais poderoso que está escrito aqui, hallelujah. It's written here está escrito in the first verse. Please read. no primeiro versículo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Then read 14. 14. Yes. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. That's we need. É isso que nós precisamos. The baptism of the Holy Spirit is the first stage. O batismo com o Espírito Santo é o primeiro passo. Because when you baptize in the name of Jesus Christ, Porque quando você é batizado no nome de Jesus Cristo, when you baptize with the Holy Spirit, quando você é batizado no Espírito it's Santo, a very first stage. é o primeiro passo. Because the more tests, Porque mais testes, more suffering mais sofrimento will come, virão, will attack on you. vão atacar você. Because you accept, you enter Porque você aceitou, você entrou in the heavenly family. na sala do trono. You are sealed Você foi plantado with the Spirit of the Lord. no Espírito do Senhor. And more suffering, Então mais more sofrimento, attacks mais will ataques come. virão So you can para que você just forget apenas the esqueça purpose. do propósito. You can be distracted Para que você fique distraído from your purpose. do seu propósito. Because this is the time when you will understand. Porque esse é o tempo em que você vai entender. You will understand the purpose of God. Você vai entender o propósito de Because Deus. that is the time when you baptize, when you have the connection with the Lord Jesus Christ. Porque quando você é batizado e você começa a ter essa conexão com o Senhor Jesus, All the spirit of darkness todos os espíritos das trevas, just come against eles you. vão contra você. He wanna stop you. Eles vão querer te He parar. wanna attack on Eles you. vão te atacar. The sickness, A doença, the rejection, a rejeição, the problem os will problemas, come in your life. eles virão na sua vida. And this is the time E esse é o to tempo understand que você tem que the entender purpose of the Lord. o propósito do When Senhor. you, hallelujah, faithful with the Lord of Jesus Quando Christ. você é fiel à palavra do Senhor. When you faithful with the word of Lord. Quando você é fiel a Deus. When you understand Quando você the entende power of prayer. o poder da oração. When you pay the price Quando você paga o preço. on your knees. Você dobra os joelhos. Hallelujah. When you say, Aí você vai ver hallelujah, this problem is nothing. que os problemas não são nada. This problem is so small. Os problemas são muito pequenos. My God is bigger than this Meu Deus é problem. maior do que os
So remember first. Então, lembre a primeira coisa. At this moment, the current situation, Nesses momentos de grande we sofrimento, need to live in a spirit. nós temos que viver no Espírito. Glória a Deus, aleluia. And every day, we need to grow in the power of the Spirit. E todos os dias nós precisamos crescer no Aleluia. poder do Espírito. Hallelujah. When you will grow, when you will exercise this, Quando to grow in the você Spirit, crescer nisso, começar a se desenvolver nisso, the miracles, the blessing will be the part of your os milagres e as bênçãos vão ser parte da sua vida. You don't need to just, to give the force. You automatically enter in the blessing. Você não vai precisar forçar para que as coisas aconteçam. Você vai automaticamente entrar nas bênçãos. Elas virão até você. The favor of the Lord will come on you. A presença do Senhor virá sobre The você. favor. O favor do Senhor virá sobre você. Sobre a sua vida. And you will see the blessings. E você vai ver as bênçãos. You will see the move of God in your life. Você vai ver o mover de Deus na sua vida. Hallelujah. Praise the Lord. Adora o Senhor. Acts chapter 10. Atos capítulo 10. My God, my God. Verse 38. 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Hallelujah. So that is the teaching of Jesus Christ. Esse é o ensinamento de Jesus He Cristo. said you can do the great works than me. Ele disse, vocês podem fazer obras maiores que as minhas. He said in the word of God. Ele disse na palavra And dele. once he said, E uma vez que ele disse, you can do. você pode fazer. You can do. Você pode fazer. Aleluia. You have the power. Você tem o poder. You are the temple of the Holy Spirit. Você é templo do Espírito Santo. So what is your responsibility? Então, qual é a sua How you will come responsabilidade? to know about the purpose of God? Como você vai saber o propósito de Deus? Jesus Jesus taught. nos ensinou. Jesus gave this example to us. Jesus nos deu esse exemplo. He was tested. Ele foi tentado. He fasted. He prayed. Ele jejuou, ele orou. He felt everything what you felt. Ele lutou contra todas as coisas que você também está lutando. But his focus Mas ele teve foco on the purpose of his Father. no propósito do Pai dele. And his purpose is your salvation and my salvation. E esse propósito que ele seguiu era a sua salvação. e His a minha purpose is salvação. the cross. O propósito era a cruz. His purpose is to die O propósito dele era morrer. on your place and on my place. No meu lugar e no seu lugar. His purpose O propósito dele is to connect with the Father. era nos conectar com Deus. His purpose O propósito dele is to build the relationship that has been just broken in the Garden of Eden. O propósito de Jesus era restaurar a conexão que foi perdida lá no Jardim do Éden. And that is the purpose of Jesus. Esse era o propósito de Jesus. Once you Uma vez, passionate, once you hungry, uma vez que você for apaixonado, você estiver faminto por isso. once you say Jesus, Uma vez que você disser, Jesus, you have a purpose in my life. você tem um propósito na minha vida. My life Na minha vida. is for the purpose. Ela faz parte do But I propósito. don't know. Mas eu não sei. But I need
God, Mas eu preciso saber. I need to grow in you. Eu preciso crescer no Senhor. Hallelujah. It doesn't matter what the problems you have, Não importa os problemas que você tem. but once you Mais uma vez, just surrender que você se render before Lord Jesus diante Christ, de Jesus Cristo. and He will, day by day, E por dia após dia, He will just manifest. o mal ele vai se He will manifestar. show you the purpose. Mas Deus ele vai te mostrar o He will propósito. speak with you Ele vai falar com in the você dreams, nos sonhos, in the suffering, nos sofrimentos, through people, através das pessoas and everything. e todas as coisas. God will speak to you. Deus vai falar com você. But your purpose Mas o seu propósito is the prayer. é adorar, Is the prayer, worship, and read the word of God. é orar, louvar, ler a palavra do Senhor. Your purpose is to focus on your fasting life. O seu propósito é focar na sua vida de jejum. And this is God wants. Isso é um marco de Deus, So we can grow para que a gente possa crescer in His presence, na presença dele, in His power. no poder dele. When you will grow in this power, Uma vez que você crescer nesse poder, and you will speak, you will evangelize to the people. você vai falar, vai evangelizar as pessoas, To the people who are just possessed by the devil. você vai evangelizar as pessoas que estão possessas por demônios. And God will deliver them through you. E Deus vai libertar elas através de você. And this is your purpose. Esse é o seu propósito. This is not the responsibility just the pastor, presbyters. Isso não é responsabilidade só dos pastores e presbíteros. This is the responsibility of everybody. Isso é responsabilidade de todo o If povo. you will read the Matthew chapter 28, in the last verse it's written. Se você ler Mateus capítulo 38, no último versículo, No, not introduced. It's written there. The last command of the Jesus Christ, He said, "Go to the nations." está escrito lá o último comando de Jesus, que era: vá para as nações And preach the good news. e fale as boas novas. Hallelujah. And baptize them in the name of Jesus. E batizem eles no nome de Jesus. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. This is your purpose. Esse é o seu propósito. So whatever your profession is after, Seja qual for a sua profissão, is come after. This is the first your mission. seja qual for a profissão que você tenha, a sua primeira missão é essa. You have this responsibility. Você tem essa If responsabilidade. you are just taking this second responsibility, Se você levar isso a sério como you will responsabilidade, miss many blessings. você vai receber muitas bênçãos. Your first responsibility is tell to other people about Jesus. A sua primeira responsabilidade é dizer para as outras pessoas sobre Jesus. The people who has been lost, Para as pessoas que estão perdidas, to bring para in the trazê-las light of Jesus. para viverem com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Then you are a businessman, you are a doctor, teacher, whatever the profession you have, this is the second. Se você for um empresário, um médico, um professor, não importa qual seja a sua profissão, isso vem em segundo lugar. And first mission, the first purpose, the first command of Jesus Christ is this. Porque a sua primeira missão, o seu primeiro propósito é esse. But once you Nome fiel. cry for this to understand your mission, Mais uma vez em que você estiver chorando por isso, para entender a sua missão, once you will say, God, uma vez que você disser, Deus, use me for your glory, me use para a sua glória, so I can be a blessing para que eu possa ser uma bênção for them, those who don't know about para you. aqueles que não te conhecem. This is your mission.
Essa é a sua missão. Last week I was in Mackay Na última semana eu estive em Macaé and I spent some like 4 to 5 days there e eu passei uns 4 ou 5 dias lá to preach the word of God. para pregar a palavra de Deus. I met one of the men there, E eu conheci um homem lá. and in his house we stayed actually. Nós ficamos na casa dele. And when I saw him, he was so small. Quando eu vi, ele era tão pequeno, But my God, mas meu the Deus, grace upon him a graça que tinha nele is totally different. era totalmente diferente. He was not a pastor. Ele não era pastor, He was not recognized. People don't recognize. ele não era conhecido, famoso, But the passion mas a paixão he carried que ele carregava to evangelize to de evangelizar the outside. era para evangelizar lá fora. He went with us. He went with us. Ele ficou conosco, Went. ele foi conosco In supermarket. no supermarket. And we are purchasing something. E nós estávamos vendo algumas And coisas. when we saw, he was evangelizing to all people who are inside of the supermarket. E quando a gente viu, ele estava evangelizando todas as pessoas que estavam no supermarket, no mercado. And everybody was just listening him with their attention. E todo mundo estava ouvindo ele com atenção. And he was telling about Jesus Christ. E ele estava dizendo sobre Jesus Cristo. If you don't have Jesus, Jesus te ama, se você não tem Jesus, aceite because he Jesus. is coming Porque ele está to voltando take us. para nos And he levar. said, if you will die E ele disse que se você morrer without Jesus, sem Jesus, where you will go? para onde você vai? Meu Deus. And when I see the grace upon him, E quando eu vi a graça que tinha nele, the boldness, the anointing is upon him, a unção que tinha nele, that's what That's we should be hunger. é disso que a gente precisa ter sede. What is your hunger? Qual é a sua paixão? Que So você tem the- fome? You have come to just receive the blessings. Você veio apenas para receber as bênçãos? When you pray, just you put the list of the blessing before the Lord. Quando você ora, você só coloca uma lista de bênçãos diante do Senhor? The first purity in prayer A primeira coisa na oração is work. His work. é o serviço His dele, purpose. é o propósito dele, His mission. a missão dele. Once you will understand, Uma vez que você entender isso, you don't need to ask automatically blessing você will não, come. você não precisa procurar, as bênçãos virão automaticamente. But if you say, I have this problem, Mas se você disser, eu tenho esse problema, I have this limitation, eu tenho essas limitações, put before the Lord. coloque diante do Senhor And say to God, e diga a Deus, now I have this problem. olha, eu tenho esse problema, Now you can take, você pode tirar ele, you can deliver você pode me libertar and use me e me usar for your glory. para a sua glória. This is your mission. Essa é a sua missão. That's actually God wants from us. Na verdade, é isso que Deus quer de nós. We can be not just a member of the church, Não ser apenas membros da igreja, but we need to be shown. We need to become a mission so other people will see Jesus in our life. mas nós precisamos nos tornar missionários, ter essa missão para que as pessoas vejam Jesus nas nossas vidas. You can become a mission for yourself. Você pode se tornar uma missão para si mesmo. You can be a missionary for your family, Você pode ser um missionário para a sua família, for your children, para suas crianças, for the neighborhood where you are living. para os vizinhos que tem onde você mora. So this is your target. Okay. Tomorrow I will let him know about Jesus. This person, he is living in a sinful life. My purpose is to tell him about Jesus. Então você vai pensar assim, bom, amanhã eu sei que aquela pessoa vive numa vida de pecado, então eu vou chegar nela e vou falar sobre Jesus. Go to the shopping mall. Tell people. Vá para o shopping, diga às pessoas.
People, there are many people here in the street. Tem muitas pessoas aqui They nessa don't know rua about Jesus. que não sabem sobre Jesus, They don't know about the purpose of God. que não sabem do propósito de Deus. But once you tell them, you will save one life. Mas uma vez que você disser a elas, você vai estar salvando uma vida. Hallelujah. Praise the Lord. Adora ao Senhor. So one thing, I will preach and go. Uma coisa, eu vou pregar e depois eu vou embora. But everybody has a purpose. Mas todo mundo tem um propósito. And your purpose, E o seu propósito every day, é todo dia grow crescer in the purpose of God. no propósito de Deus. Every day, Todo dia just walk in a spirit. andar no Espírito. Grow in the power of the Spirit. Crescer no poder do Espírito. And you will see the miracles. E você vai ver os milagres na sua vida. You will see the life will be changed when you will speak. Você vai ver que a sua vida vai ser mudada. You will see the favor Você vai ver o favor de Deus. will come. Ele virá sobre você. All the areas of your Em life. todas as áreas da sua vida. Hallelujah. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, How many from you, those who want to just experience the power of God? Quantos de vocês querem apenas experimentar o poder de Deus? Hallelujah. The Spirit of the Lord. glória a Deus. O Espírito do Senhor. Are you ready? Você está preparado? Are you ready to pay the price? Você está preparado para pagar o preço? Are you ready to grow in the intimacy with the Holy Você Spirit? está preparado para crescer na intimidade com o Espírito Santo? Glória a Deus, aleluia. So spend time. Então, passe tempo. Spend time. Passe tempo com o Senhor. And God will fill you. E Deus vai te Glória a encher. Deus, aleluia. God will fill with the power. Deus vai te encher com o poder. Hallelujah. Stand up, please. Fique de pé, por favor. Hallelujah.